Graça e paz. Orem por mim essa noite. Eu passei de cama, dormindo. Passei a noite de cama. Tá tudo bem com vocês, né? Espero que vocês tenham descansado. É um privilégio poder estar aqui na conferência Revisão. Qual a data do ano que vem, pastor? Pastor Danilo, eu perguntei qual que é a data, né, da conferência. É na Páscoa? Ah, tá. Cura? Cura é conferência de mulheres? Eu vou pensar. Tô brincando. Alfa. Meu Deus. Sevilha. Eu cheguei aqui 9 da manhã, o povo pulando. Falei, esse povo não é normal, não. Não é? Que alegria poder conhecer vocês. Vou levar boas notícias. A gente conhece uma igreja, não é pelo culto dela apenas, mas pelo todo, né? A maneira como você é recebido, como você é cuidado, como as pessoas falam com você. Então, desde o hotel, desde o aeroporto, tudo com muita excelência. E eu louvo a Deus. Então, eu conheci uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, que está fazendo a diferença não só nessa cidade, mas em todo o país. E como alegra minha alma poder ter o privilégio não só de conhecer, mas de poder ministrar ao coração de vocês. Obrigado, pastor Danilo Figueira, Deus abençoe, pastora Mônica, sua casa. Que privilégio, que bom poder estar aqui. Quem não estava aqui ontem? Não estava. Não perdeu nada também não, está tudo certo. Vamos lá. Mateus capítulo 26, a partir do verso 20. Mateus capítulo 26, a partir do verso 20. Mateus 26 e 20. Eu vou ler do 20 ao 30. É isso mesmo. Sim, do 20 ao 30. Tem como colocar no telão? Mas o pessoal do telão é muito gentil, né? Ontem eu fiquei brincando e eles trabalhando, é isso aí. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Próximo. O meu cronômetro aqui está 1:14. Está acabando. 1:10, 1:09, 8. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Próximo. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Mais um versículo. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Nesta manhã eu queria compartilhar com você uma palavra sobre
oportunidade. Oportunidade. A vida é feita de oportunidades, todos nós as temos todos os dias. Eu estou muito feliz com a oportunidade de conhecer vocês, de poder ministrar a palavra, mas eu poderia ter perdido essa oportunidade. Pode deixar assim, né? É melhor apagar, né? Não, estou brincando. Pode deixar assim, é bom para anotar, né? Isso aí. A vida é feita de oportunidades e eu poderia muito bem ter perdido a oportunidade se eu dissesse ao pastor Danilo que não viria. Então eu teria perdido a oportunidade de conhecê-los e de ser abençoado. A vida tem muitas delas durante a jornada. Eu me lembro que a minha vozinha, que já está com o Senhor, ela dizia para mim assim: filho, 3 coisas não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Eu sempre aproveitei as melhores oportunidades. Eu me lembro que lá na igreja onde eu servi por 30 anos, eu fui da Assembleia de Deus e servi lá 30 anos. Eu lembro que na minha adolescência eu já trabalhava e servia na igreja, só que eu não era um obreiro, não tinha alguma experiência, então eu servia nos mutirões da igreja, na obra. Eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia por tanto peso que eu cheguei a carregar na igreja. Então carregava saco de cimento, ajudava nas obras e eu estudava, e depois quando tinha mutirão no final de semana eu ia. Então eu sempre aproveitei tudo que a igreja pôde me oferecer, de todas as partes, de todos os lugares que eu pude para poder crescer e aprender. E foi nessa de servindo na igreja que uma jovem se aproximou e interessou. Rapaz, esse cara é trabalhador. Ele é trabalhador, ele é guerreiro, né? E aí a gente começou a se namorar, assim, de olhar, de conversar e tal, que é minha esposa hoje. E um dia eu decidi chegar nela. Falei, cara, ou eu chego, ou alguém chega, né? Eu cheguei nela e falei assim: vamos namorar? Porque a gente já estava conversando. Ela disse: não, a gente tem que orar. Eu falei: não, eu sou a resposta da sua oração. Oportunidade. Tem gente que não aproveita a oportunidade. Eu conheço gente que está na igreja, ele já está na 4ª revisão e não arrumou ninguém. Como? Eu não consigo entender como é que você fica no meio de uma centena de pessoas e não fica de olho fechado, orando assim, a boca aberta. Manda a bênção, e a bênção está passando, mas você está de olho fechado. Faz assim, ó, Senhor, Tem gente que não aproveita. Tem gente que já aproveita demais. A irmã chega, dá uma olhada na igreja, diz: ah, ele está ali. O boy unção. Está ali, olha lá. Está lá. Ela já para mais ou menos ali do lado, ali, ó, na hora do louvor. Lindo, lindo, lindo é. Então já aproveita, né? Daqui a pouco eu entro no texto, pode ficar tranquilo. Minha mente não para. Eu não quero de forma alguma, não quero, tá? Fazer aqui uma exegese desse texto. Até porque eu nem sei o que é exegese. Mas agora eu entro no texto. Mas se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver homens e mulheres que aproveitaram ou perderam oportunidades. Vamos falar de gente que perdeu? Sansão. Um anjo vai na casa dele, anuncia que ele vai nascer. Os pais são homem e mulher de oração. Esse cara recebe uma força que ninguém teve. Ninguém nunca teve uma força como a dele. Ele é levado a juiz da nação, é o cara mais importante. E aí você percebe que ele recebe tudo o que um homem, para cumprir sua missão, precisava. E ele vai jogando fora, jogando fora, jogando fora, jogando fora, até morrer como um escravo. Você pode observar outros que aproveitaram as oportunidades. Gideão, malhando o trigo no lagar. Você vai ver outros homens que, Samar, defendendo as suas terras. Você vai para a Bíblia e você fica impressionado com gente que perdeu as oportunidades e pessoas que aproveitaram. Quer ver uma coisa? Eu posso falar de José.
Observe a vida de José. A partir do dia que ele sonha e vai para o poço, ele só vai perdendo. Parece que é só confusão, só problema. E aí quando ele acha que está prosperando na casa de Potifar, vai para a prisão. E aí você pensa assim, meu Deus, mas que é muito. Não é problema, é processo até. Mas você percebe que ele vai aproveitando. Ele governou na prisão. A Bíblia diz, e José prosperou na prisão até chegar ao governo. Então não tem a ver com o que acontece, mas com o que você faz com aquilo que acontece. Não tem a ver com o que está acontecendo, mas com quem você está se tornando. Tem gente que faz do passado prisão, tem gente que faz do passado lição. Posso falar, por exemplo, Davi é um cara extraordinário. Davi tinha 17 anos. O pai dele disse, eu quero que você pega 10 queijos e uns pães e leva para o capitão lá, seus irmãos estão na guerra, leva lá. Eu fico pensando, 10 queijos. O capitão é de Minas Gerais, só pode, né? 10 queijos, é muito queijo. Sabe o que Davi poderia ter dito? Não, já recebi a unção, querido. Samuel veio na minha casa, não quis meus irmãos, derramou sobre mim um chifre cheio de azeite. Eu tenho a unção, eu vou carregar pão para ninguém, não. Mas Davi não pensa assim. Davi entende que são nos pequenos serviços que estão reservados os maiores milagres. No reino de Deus, quem não serve, não serve. A maior oportunidade de Davi estava naquele queijo e ele não sabia. Lá vai Davi, queijinho. Aí chegou no vale de Elá. Aí de um lado estava o exército de Israel, do outro lado estavam os filisteus. Davi está lá no meio. Lá, fui entregar uns queijinhos com pão. Ele só isso, ele nunca foi numa batalha. Ele não tem nem idade para estar lá, ele cuida de ovelhas, nunca usou uma espada. Aí tinha um cara de 3 metros chamado Golias, gritando, manda um homem para eu lutar aí, seus fracote, seus molenga, bando de Enzo. Desculpa se tem alguém que tem esse nome aí, é brincadeira, é ironia. Aí está lá o Golias, 3 metros de altura, não tem homem não, eu quero um homem. Então hora que eu fico pensando, um cara de 3 metros, eu quero um homem. Lá ele, rapaz, eu quero um homem, conversa. Davi era ruivo e pequeno, 17 anos. Ele falou, se não tinha homem, chegou. Mano, tem um exército. Era para o menino falar assim, e agora? O que eu faço? Não. Você já leu o que ele falou para Golias? Em nenhum momento diz que Golias foi em direção a Davi. Diz que Davi foi em direção a Golias. E o texto diz que Davi olhou para Golias e olha o que Davi falou. Eu vou arrancar sua cabeça. Como? Ele nunca usou uma espada. Ele olha para Golias, pega uma pedrinha, põe numa funda, desenrola e bate. Tem que parar, esperar. Se vocês não agirem mais rápido, não vai ter graça. Tem que pensar rápido. Desenrola, bate, caiu o gigantinho. Vamos pensar na física? Se você bate uma pedra na testa de uma pessoa, pá, ela cai para trás. Golias caiu para, porque quem derrubou o gigante não foi Davi. A pedra foi Davi. Deus empurrou o gigante. Caiu. Posso fazer uma pergunta? Agora eu quero que você responda. Quem mandou Davi lutar com Golias? Acha que? Quem mandou? Não fala que foi Deus não, que você não leu a Bíblia. Quem mandou? Pode dizer, ninguém. Quem mandou? Oportunidade. Escute. O
que ganha quem lutar com esse cara aí? Ele pensou, tá. Porque tem gente que recebe uma unção, mas ele não sai do lugar porque ele não aproveita a oportunidade. Tem coisa que Deus não precisa te falar, querido. O que Deus fez quando enviou Davi? Montou um cenário. Deus conhece tanto o coração de Davi que ele disse, eu não preciso nem falar, a hora que ele chegar no ambiente, porque a pressão, ela revela a sua essência. O mesmo gigante que revelou a covardia de Saul está revelando a coragem de Davi. Então, quando você estiver diante de um gigante, de uma situação, quando você estiver diante de uma pressão, quando você estiver diante de Deus, o que o Senhor quer? Porque a pressão revela a sua essência. Aquilo que você carrega só será exposto diante da crise. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, e pessoas extraordinárias criam oportunidades. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, e pessoas extraordinárias criam oportunidades. Fora da Bíblia eu posso ir para os homens da história. Isaac Newton. Newton fez mais de 1000 invenções. Só para acender a lâmpada foram 10.000 tentativas. Albert Einstein. Eu posso sair de Beethoven, eu posso falar um monte de gente que você sabe o nome e que marcou a história da humanidade. Nunca leram Bíblia, não entraram na igreja, não lideravam a célula, não conheceram Deus, só que pegaram o que Deus deu e BUM! Mas eu posso dizer, Adolf Hitler, Deus deu para ele uma capacidade de oratória tão grande que ele falava 5 horas e ninguém saía, porque ele atraía multidões. Adolf Hitler conseguiu convencer os cristãos da Alemanha a respeito dos judeus usando os escritos de João Calvino. Inteligentíssimo. Você acha que é o diabo que dá inteligência? Você acha que é o diabo que dá dom? Não, não é não. Ele só pegou o que Deus deu para ele e usou do jeito que ele quis. Agora, quem é que coloca num filho um nome de Hitler? Se você é mãe de um menino, chega na outra, Pai do Senhor, como é que é o nome do seu filho? Hitler. Vem cá, Enzo. Vamos lá na cantina comer uma coxinha. A sua filha vai te apresentar um namorado. Mãe, eu estou pensando em namorar com ele. Qual o seu nome, filho? Hitler. Valentina. Mas para mim, um homem que perdeu a maior oportunidade não é da Bíblia, é da história. Foi Judas. Me encare aqui. Judas andou com a porta e não entrou nela. Judas andou com o pastor e não quis ser a sua ovelha. Judas, ele andou com a luz vivendo em trevas. Ele andou com o caminho vivendo no atalho. Judas andou com a verdade vivendo uma mentira. Judas andou com o Salvador e não foi salvo. Judas andou com a vida, mas escolheu a morte. Judas andou com o dono do ouro e da prata e trocou o dono do ouro e da prata por uma pratinha da bolsa. Judas andou 3 anos e meio com o dono do céu e foi para o inferno. Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Eu quero te provar hoje em rápidas palavras que nós que servimos ao Senhor e temos um chamado e fomos convocados por Ele, podemos estar aproveitando oportunidades, fazendo a diferença, vivendo o propósito ou fugindo dele, mesmo convivendo num ambiente sagrado, num ambiente religioso. Em Lucas capítulo de número 6, a partir do verso 12, Jesus passa uma noite orando para escolher 12 homens. Jesus não escolheu apóstolos no Unidunité. Foi oração, uma noite inteira de oração, até que Deus dá para Jesus uma lista de homens que caminhariam com ele por 3 anos e meio.
Nesta lista está o nome de Judas Iscariotes. Ele não foi chamado apenas para ser discípulo, ele foi chamado para ser apóstolo. Jesus teve centenas de discípulos que o seguiam, que caminhavam, que aprendiam, que ouviam, mas apóstolos eram só 12. Esse é o grupo íntimo. Que privilégio poder fazer parte do grupo que anda com Jesus, convive com Ele, dormem juntos. Mas ele perdeu a maior oportunidade da vida, porque dos 12 apóstolos, Judas era o mais inteligente. Judas era o mais inteligente. Te provo, olha para mim. Ele cuidava do dinheiro do ministério de Jesus. Algumas mulheres investiam, Jesus recebia outro tipo de oferta, e o dinheiro da bolsa era usado para alimentar e bancar Jesus e mais 12, quer dizer, são 13 homens viajando. A Bíblia também nos dá a entender que daquela bolsa saía dinheiro para ajudar necessitados. Tanto é que quando a mulher do vaso de alabastro, quando ela quebra o vaso e derrama o nardo, Judas diz: podia ter vendido para que a gente pudesse dar aos pobres. Então peraí, o dinheiro da bolsa, ele é administrado por Judas para que possa manter 13 homens, ajudar os pobres, e ainda sobrou para roubar. Inteligentíssimo, sagaz, preparado para lidar com gestões financeiras, criativo, inteligente, um excelente gestor. Ele não era só inteligente, ele tinha um nome excelente. O nome Judas no grego é louvor. O pai e a mãe de Judas oraram 7 dias. A partir do dia que ele nasceu, a família orou e jejuou, porque o nome para o hebreu era dado por causa do destino da criança. Então os pais oraram. No 8º dia ele é circuncidado e colocaram o nome nele de louvor, quer dizer, sua vida, ela deve ser um exercício de louvor ao Senhor. Ele tem nome, mas não tem vida. É igual muita gente que é chamado de cristão, mas não se parece com Cristo. Pior que o ateu é aquele que diz acreditar em Deus e vive como se ele não existisse. Judas, além de ser inteligente, tinha um bom nome. E outra, era respeitadíssimo pelos apóstolos. Encontra para mim na Bíblia, acabei de ler o texto aqui, Jesus disse: alguém vai me trair. Nenhum dos 12 disse: é o safado do Judas. Ninguém disse: é você, né, o miserável. Eu sabia, eu já estava desconfiado. 3 anos e meio. Se tem uma coisa que Judas sabe guardar, é a sua reputação. Ele faz e ninguém sabe. Olha para cá, eu tenho uma palavra para você que é líder. Uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, às vezes, é nos esconder atrás da espiritualidade, atrás do ministério, atrás do cargo. Por isso temos dificuldade de confessar nossas mazelas, nossos desejos, nossos medos. É como se a gente fosse um mini Deus. Isso é perigoso. Parênteses, já volto no Judas. Moisés sobe no monte. Quanto tempo ele ficou lá? Ficou lá 40 dias, 40 noites. Quando ele desceu, a Bíblia diz que o rosto dele estava como, gente? Quem lembra? Quem se lembra? O rosto dele estava como? Resplandecente. Toda vez que ele subia, ele voltava o rosto. Alguém se lembra o que ele teve que fazer? Usar um véu, porque o povo estava com medo de morrer ao olhar para ele, tanto brilho que tinha. Um dia Moisés desceu, mas o rosto dele não brilhava. Ele pensou: o povo não vai me respeitar. Não tinha brilho, mas ele colocou o véu. Quem olhava para ele pensava: atrás desse véu tem brilho, mas não tinha mais. A distância entre o que eu prego e o que eu vivo revela meu caráter.
A distância entre o que eu ensino e o que eu pratico revela a minha essência. Às vezes nos escondemos atrás de uma espiritualidade vazia. Vamos nos acostumando com o processo, e isso se torna perigosíssimo. Judas andou 3 anos e meio, ouviu palavras de salvação, palavras de arrependimento, palavras de vida, palavras de perdão. Ele ouviu os maiores sermões da história, ele escutou a própria voz de Deus. Judas nunca ouviu uma mensagem do pastor Mark, ele ouviu a mensagem pregar, o verbo verbalizar, ele ouviu o Cristo pessoalmente, olho no olho, e não só sermões para a multidão, mas sermões da mesa, sermões de discipulado individual. Qual o problema? É que Judas se acostumou com o sagrado. Ele se acostumou, ele mecanizou o processo. Ele entendeu que fazer a gestão do dinheiro era fácil. Ele entendeu que pregar, quando eles foram de 2 em 2, eles eram 70. E aí ele entendeu que poderia usar o nome de Jesus, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas. Porque dom é uma coisa, caráter é outra. É por isso que Jesus Cristo disse que naquele dia alguns dirão: em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome. Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Não é que ele não sabe quem você é, o conhecer é que é relacionamento. Muitos, igual o irmão do filho pródigo, o irmão que ficou em casa, estão tão envolvidos com a fazenda, tão envolvidos com o reino, tão envolvidos com a obra, que se esqueceram do pai da obra. Quando o filho pródigo chega em casa, o irmão mais velho diz: pai, o senhor vai receber isso aí? Eu te sirvo há tantos anos, nunca errei, nunca fiz nada, nunca e estou trabalhando. Ele acha que o relacionamento dele com o pai tem a ver com o trabalho dele. O pai quer ele na mesa, mas ele só quer ficar na fazenda. O que é mais importante para você? A obra do pai ou o pai da obra? A gente vai perdendo a essência. A gente se acostuma a fazer célula, a gente se acostuma a pregar, a gente se acostuma a cantar, a gente mecaniza o processo. Um dia eu fui numa igreja, tinha um irmão bem no cantinho assim, e eu achei, tá bem tomado no manto mesmo assim. Ele estava lá no cantinho assim, cortando cana, estava assim. Eu fiquei olhando. E eu precisava ir no banheiro. Quando eu cheguei perto dele, ele não parava, só tinha aquele lugar de passar. Ele assim, e eu pisando no banheiro, eu estava quase assim também, então assim. Eu vou ter que tirar o irmão do mistério. Falei: irmão, eu preciso passar. Ele estava assim. Ele olhou e falou: ô, pastor, beleza? Aí eu passei, quando eu passei, ele... Nada contra. A gente aprende a pregar. Por exemplo, você quer ser um pregador inteligente, igual o pastor Danilo? Decora as palavras bonitas. Meus amados irmãos, a exegese complexa deste verbo ievap é conectada ao ácido desoxirribonucleico da vacina. Ah, pastor, quer ser engraçado? Assiste o Cláudio Duarte. Aprende, né? Pastor, quer ser pentecostal? Já imitei ontem, não vou fazer hoje não. Difícil não é pregar, é viver. Esse é meu desafio. Eu amo falar com casais, principalmente quando a minha esposa não está. Porque às vezes eu falo uns negócios tão bonitos que ela está sentada, ela faz assim.
Estou na minha. Estou vendo aqui meu amigo pastor Jackson, me lembrei de uma coisa. 2017, posso abrir meu coração? 2017 eu vivi a melhor fase do meu ministério. Eu tinha tido um bom relacionamento com o pastor Luciano Subirá, com o bispo JB e outros, e comecei a ministrar em grandes conferências em 2017. Congresso de adolescentes lá no pastor Silas Malafaia, e congressos, a Casa de Zadok do Subirá e outras coisas. Eu sei que 2017 foi um ano maravilhoso, e eu já estava planejando para viver o meu melhor ano em 2018, montei um escritório e livros, e falei, agora vai, agora o Brasil vai me conhecer, agora vai. Um dia eu fui pregar numa igreja, e tinha mais ou menos aquela quantidade que tinha ontem aqui, umas 2.000 pessoas assim, então. Aí eu comecei a pregar, empolgado, eu era só itinerante, eu não era pastor de igreja. E aí pregando, aí eu comecei a pregar, estava na introdução, aquela coisa assim que você faz a introdução sem pensar, você só fala porque já está decorado mesmo. Aí fui falando, já tinha pregado aquela mensagem 714 vezes, aí fui pregando. E eu comecei a olhar para o povo e falei, rapaz, olha o tanto de gente, hoje eu vou vender livro, hein? Fiquei olhando, e comecei a fazer a conta na minha cabeça. Aí do nada eu pensei assim, uai, esqueci os livros no hotel. Isso é louco, não compensa, né? Eu entristeci. Me deu uma tristeza. O Espírito Santo na hora comunicou minha alma. Você veio vender? Se esse é o seu propósito, eu não preciso mais de você. Isso aqui não é balcão. Quem está lá embaixo não é produto. Você não está falando com prostituta, é noiva e ela tem dono. Eu entristeci tanto que eu comecei a chorar. Só que não era hora de chorar a mensagem. O pessoal deve ter pensado, será que esse pastor tem pecado? Do nada ele está chorando. Do nada. Mas eu sabia a hora de fazer rir, a hora de fazer chorar. Você aprende, sabia? Você aprende. Por que vocês estão vendo aqui? É talento, é reputação. Ninguém aqui sabe como eu trato a minha esposa. Ninguém sabe como é que é meu relacionamento com os meus filhos. Vocês nem sabem, gente. Eu dormi no hotel sozinho, e aí? Eu estava vendo pornografia a noite inteira? Você não sabe. É simples esconder as coisas. Eu nunca fiz isso que eu estou te falando, de pornografia, de traição. Não, eu nunca fiz. Mas é eu que estou falando. Você não sabe da minha vida. Falar é fácil. Eu sei que eu estava tão mecanizado que eu já não orava mais, não jejuava. Eu aprendi o processo. Eu estou abrindo meu coração. Cheguei no hotel, dobrei meus joelhos para orar. O Espírito Santo disse: você quer o ministério ou eu? Você quer a bênção ou o abençoador? Você quer a obra do Pai ou o Pai da obra? Quem que você prefere? O que eu te dei ou eu? Eu lembrei daquela música e comecei a cantar e chorar. Quero voltar ao primeiro amor, à primeira essência. Falei, estou disposto a abrir mão de tudo para viver o que o Senhor tem para mim. Cheguei em Goiânia. Eu estava numa vigília, Deus levantou uma profetisa, aquelas irmãs do coque. Ela veio marchando para o meu lado. Falei, Senhor, eu queria tanto ser calvinista nessa hora. Eu queria ser um sensacionista. Não creio. Mas não dá. E ela veio lá, encomendei couve, mandar alface. Ela veio de lá, barará e tal. Aí ela chegou perto de mim, me abraçou. Eu achei que ela ia falar alto, ela falou baixinho assim: meu servo, eu ouvi sua oração no hotel ontem, e aqui está a resposta. Para voltar à essência, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai receber 3 propostas, 3 oportunidades. Aceite a última.
Fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, 2 pastores de uma das maiores denominações do Brasil sentaram comigo. Eu nunca tinha sentado com um deles, que é um cara muito famoso e grande na nação. Aí começaram a conversar comigo e começaram a fazer uma proposta. E eu pensando, por que que essa não é a terceira? Olhava para minha esposa e ela, que show da Xuxa é esse? O que está acontecendo? Eu falei, não sei. Que eu tinha falado para ela da terceira. E ela pensou assim, gente, essa é a primeira. A segunda foi melhor ainda. A terceira, um amigo me ligou de Londres, que o pastor Jackson conhece, o Éder. Me contou a história dele, do pai. Perguntou se eu tinha coragem de ajudá-lo num projeto lá. Uma pequena igreja missionária. Quando eu falei para minha esposa, ela já planejou vender as coisas. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não vou. Eu falei, não vou. Não vou. E aí quando você fala para Deus que não vai, começa um processo chamado processo de expulsão. Eu morava num condomínio fechado, um sobrado. Tinha um carro top. Tinha um bom salário. Eu não era pastor de igreja. O ladrão entrou na minha casa, num condomínio. Nunca, em 20 anos lá, nunca tinha acontecido. O cara entrou na minha casa. As câmeras estragaram na hora que ele entrou. Ele levou, eu não tinha subido para a nuvem, eu estava com 2 livros prontos. Ele levou o meu notebook, o notebook do meu filho, o notebook da minha esposa, os meus relógios e as joias, semi-joias da minha esposa, incluindo o nosso anel de noivado. Na outra semana o advogado bateu na porta da casa e disse, vocês têm que sair da casa. Eu falei, por quê? Ordem de despejo. Eu falei, misericórdia. Estou pagando aluguel certinho. Mas você está pagando para o cara errado. Ele perdeu essa casa no leilão já tem 1 ano e nunca te avisou. Fui morar na casa da minha sogra. Sabe por quê? Porque a casa que eu estava era mobiliada, não dava tempo nem de comprar móveis. Porque a minha mulher falou assim, já que a gente vai mudar, para que a gente vai... Eu falei, a gente não vai mudar. Resumindo, fomos. Eu e minha família. Os 3 primeiros meses foram a lua de mel. Foi maravilhoso, a igreja cuidando de nós, só com a igreja pequena. Meu dinheiro acabou. Custo de vida alto. A igreja só tinha condições de me dar a alimentação da semana. Fui morar num flat de 60 metros, o meu quarto ficava em cima, o telhado era assim, ó, eu andava agachado dentro do quarto. Deixei minha igreja, deixei o ministério, eu deixei tudo e fui. Meus filhos começaram a sofrer bullying na escola. Um deles, o menino pegava um lápis assim e furava a mão dele, furava as costas dele. Um polonês fazia isso com ele. O outro filho meu, eles tiraram a roupa dele na quadra, no meio de todos os alunos. Eu me lembro como se fosse hoje meu menorzinho, que não sabia falar inglês, ele estava naquela luta aprendendo. Um dia eu deixei ele na porta da escola, ele falou assim, pai, não me deixa aqui não, que quando eu entro nessa escola, uma tristeza entra dentro de mim. Uma escola cheia de indianos, só tinha ele de brasileiro e estava um caos. Eu sei que foram 8 ou 10 meses assim, uma atrás da outra. Meu filho quebrou o nariz, o dinheiro acabou. A igreja conseguiu reunir um dinheirinho lá, comprou um carro. A polícia tomou o carro porque o seguro estava errado. Foi virando uma bola de neve, uma confusão na minha vida. E eu segurando firme. Minha esposa e meus filhos receberam um documento italiano. Mas o meu não saía. Eu fiquei 1 ano sem sair. Eu tinha um culto em Goiânia com 2.000 pessoas, agora eu cuidava de 4 casais numa sala. O meu culto era lá em Goiás, as conferências que eu ia todas grandes, e agora eu fazia célula. Não é que é errado, é que para quem é homem você sabe que é difícil. Você chega a um lugar e Deus te leva a começar tudo de novo.
Há uma revisão. Eu estava sendo desintoxicado. Agora eu não viajava, agora eu tinha tempo para orar, para ler. Só que nesse processo eu comecei a entristecer. Para você ter uma ideia, 1 ano e meio depois que eu fui procurar o pastor Jackson, ele está aqui, ele sabe disso. Eu fiquei 1 ano e meio sozinho. Minha esposa disse: você precisa procurar alguém para compartilhar o que você está passando. Entrei no gabinete do pastor Jackson, conversei com ele orou comigo e eu não contei para ele. O que estava na minha alma? Sentimento de culpa. Eu cheguei a pensar: por que eu não procurei o pastor Jackson e fui para outro lugar? Até ele tinha me cobrado disso. Podia ter me falado, mas eu sei que era um processo. Aí eu via meus filhos padecendo, aí eu não estava bem, a igreja não crescia, eu comecei a me sentir culpado. E aí o meu cérebro disse para mim assim: a sua família estaria muito melhor se você não tivesse feito isso. Você fez errado. Eu parei de seguir quase todo mundo no Brasil, porque eu estava adoecendo de ver, porque no Brasil é muita gente, é muita coisa, as igrejas vivas e animadas. Eu ia para lá, tinha 12 pessoas no culto, metade dormindo. E parece que não, sabe? Um dia eu comecei a pensar: minha família vai ficar melhor se eu não estiver. Comecei a me sentir pesado, velho, comecei a engordar. Eu estava 30 quilos acima disso aqui. Chegou uma época que eu só ficava deitado. Eu estava tão mal, que eu fui no gabinete do pastor Jacques. Você lembra que eu fui lá, pastor? E eu chorei e não falei para ele o que era. Um dia eu andei a pé numa das principais ruas de Londres, quase 2 horas sozinho, na cidade mais bonita do mundo, pedindo Deus para me levar. Me leva, tira minha vida, porque para mim já acabou. Eu demorei mais de 1 ano para dizer com essa boca aqui, ó: preciso de ajuda, porque eu estou com depressão. Mas eu não posso falar. E a minha reputação? Ah, mas o pastor, o pregador está doente. Pedi ajuda, médico, remédio, quase nada mudou. Quer saber o final? Eu te conto daqui a pouco. Deus estava tirando de mim, talvez, esse espírito de Judas. A gente mecaniza os processos, se acostuma com o sagrado. Judas traiu o próprio nome. O nome significa louvor, mas a sua vida não louva. O nome Judas tornou-se vergonhoso, hediondo, feio. Judas traiu o próprio talento, porque ao invés de usar a sua capacidade, intelectualidade para gestão de recursos, para se tornar um baluarte do evangelho e alcançar milhares de vidas e pessoas, ele tornou-se um ladrão. Reclamou de Maria em Betânia e disse: poderia ter pego esse vaso e vendido e dado aos pobres. Ela quebrou 300 moedas aos pés de Jesus. Ele vendeu Jesus por 10% disso. Judas traiu o seu melhor amigo. Judas sabia que ele era o Filho de Deus. Judas sabia que Jesus era o único Salvador. Só que não abriu espaço na sua vida. A sua religião era vazia, era falsa. Esse homem ouviu os maiores sermões da história. Escuta, gente, ele estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro. Ele estava na porta da casa de Jairo, quando a filha de Jairo saiu viva. Ele estava lá quando Jesus estava com a mulher samaritana. Quando Judas volta com os outros de comprar pão na cidade, ele vê Jesus falando e pregando uma mulher que revoluciona Samaria.
Ele estava lá quando a mulher adúltera foi perdoada. Ele viu cegos enxergando, coxos andando, paralíticos saltando. Ele viu multiplicação dos pães, mas nada, nenhuma mensagem, nenhum milagre tocou o coração deste homem. Meu maior medo hoje não é perder a fama, a relevância, não é perder igreja, não, eu tenho medo de perder a essência. Porque eu já perdi. Porque eu fui tão intenso nas coisas que eu fazia, que eu me tornei o irmão do filho pródigo. Não adulterei, não fumei, não bebi, mas perdi o foco, perdi o propósito. A Bíblia diz que Jesus vai entrar em Jerusalém pela sua última vez. Ele está no Monte das Oliveiras, a multidão começa a celebrar e Jesus ordena que vá buscar para ele um jumentinho. Jesus monta no jumento e ele vai entrar em Jerusalém. E quando ele entra pelas portas de Jerusalém, as pessoas vão jogando tecidos, jogando plantas, e eles começam a gritar: Hosana, bendito aquele que vem. Jesus é celebrado. Enquanto Jesus entra em Jerusalém, Judas, ele sai do grupo, vai ao sacerdote e vende Jesus por 30 moedas. Quantas pessoas trocando Jesus por dinheiro, por sexo. Conheço pastores que fazem da igreja a sua amante. Quando eu vejo gente cobrando valores absurdos para ministrar a noiva, isso dói minha alma. Porque essa não é a intenção, esse não é o propósito do Evangelho. Judas negocia Jesus. Interessante que a multidão vai gritando Hosana, e Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele vai até o templo, ele chuta a mesa, ele pega uma zorraga, ele vira as mesas e expulsa os cambistas. Eu acho que a multidão pensou: é isso que nós queríamos, um revolucionário. Mas não era isso. Ele não veio libertar Israel de Roma, ele veio libertar a humanidade dos seus pecados. É outro reino. Jesus ordena aos seus 2 discípulos mais próximos ali, Pedro e João, para que organize um lugar. Olha, vocês vão entrar na cidade, tem um homem carregando um cântaro e nós vamos prepara, já está preparado lá o lugar da Páscoa. Vamos para a Páscoa. Quando Jesus entra no cenáculo, no andar de cima de uma casa, para celebrar a Páscoa, Judas está no grupo de novo. Isso é igual o WhatsApp, saiu do grupo, entrou no grupo. Judas entrou no grupo. Aí Jesus senta à mesa. Ele vai converter a Páscoa em ceia, porque a Páscoa no hebraico é Pessar, ou passagem. Foi quando o anjo da morte passou por cima do umbral da porta que tinha sangue e não matou o primogênito. Então celebram a Páscoa. Jesus está na mesa, tem cordeiro assado, tem ervas amargas, tem vinho e tem pão. Só que no final Jesus esquece o cordeiro e esquece as ervas e só usa o vinho e o pão. Por que ele esquece o cordeiro? Porque ele agora é o cordeiro. Por que ele não fala das ervas amargas? Porque ele é o sofredor. É ele quem vai padecer. Ele pega o pão e o vinho e agora ele converte Páscoa em ceia. E nesse meio Jesus diz: alguém vai me trair. Tem um texto que diz que Pedro, curioso, porque Pedro não é normal, Pedro não é sanguíneo, ele é hemorrágico. Aí ele manda um WhatsApp para João, falou: mano, tu quer chegada aí, ó, porque eu tô cansado, tem 3 anos que eu tô só apanhando, eu só faço pergunta errada. Hoje eu não vou vacilar não, pergunta você. Perguntei quem é.
João deita no peito de Jesus. Jesus fala para ele assim: aquele que colocou a mão no meu prato. Se você está numa mesa e a pessoa consegue colocar a mão no seu prato, ela está sentada onde? Do lado? Então significa que nem todo mundo que está ao seu lado tem o mesmo propósito. Diminua sua expectativa com relação às pessoas, senão você vai se frustrar mais ainda. Pessoas que serviram por 2 anos, 3 anos, e de repente você fala: eu não imaginava. Pois é, já deveria ter imaginado. Jesus decide lavar os pés. Vai lavar os pés de Pedro. Pedro diz: o que? Não, o que? Você é louco, não compensa. Jesus tinha paciência, né? Homem enjoado, moço. Pedro. Para que eu vou te dar banho? Não, traz um shampoo, um condicionador, um sabonete, dá um banho. Não, troço, eu quero lavar só seu pé. Porque se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Mas eu queria ver uma cena. E Jesus se ajoelha e vai lavar os pés de quem, gente? Judas. O que Jesus está dizendo para Judas? Você não quer mais ter parte comigo, mas eu continuo tendo parte. Ele não pode negar a si mesmo, porque é a sua essência, é seu caráter, fidelidade. Jesus só quer lavar os pés. Jesus está me ensinando que eu não posso jogar uma pessoa inteira fora por causa de um pedaço que está sujo. Lava os pés. Se você olhar Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que Satanás queria que Jesus prostrasse diante dele. Me prostra e me adora. Jesus nunca se prostrou por adoração, mas se curvou por amor. Lava os pés. Jesus troca a capa pelo avental. Isso é liderança. É trocar a posição pelo serviço. O manto pelo avental. Lava os pés. Quando termina, Jesus havia pegado a ceia e colocado na boca de Judas, e aí foi Jesus quem serviu a ceia para Judas. A Bíblia diz: e Satanás entrou em Judas, porque a intenção do meu coração no momento da celebração revela quem entra em mim e vai embora para casa. Jesus disse: Judas, vai, faz o que você tem que fazer, e ele sai. Aí Jesus termina suas orientações. Aí Jesus ainda prega mais alguma coisa, cantando hino, vão para o Monte das Oliveiras. É fácil cantar a caminho da igreja, é fácil cantar a caminho do trabalho, é fácil cantar quando tudo está bem. Quero ver cantar a caminho da cruz. Jesus vai ao Monte das Oliveiras, e um cantinho do Monte das Oliveiras chama-se Getsemane ou Getsemane, a prensa de oliva, o lugar da oliva ser amassada. A oliveira verdadeira vai ser prensada. Jesus começa a orar e por 3 vezes: passa de mim este cálice. E passar o cálice não é livrar-me da cruz. Jesus nasceu para a cruz. Jesus não tem medo da cruz. Jesus vai morrer na cruz. Esse é o propósito dele. O que é passa de mim este cálice? Jesus responde isso com aquela frase que eu citei ontem à noite: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A única reclamação de Jesus na cruz foi essa: eu não quero ficar sem o Pai. Ele está disposto a morrer, a sofrer, mas ele não quer a ausência do Pai. Vai acontecer com Jesus algo que a ciência chama de hematridose. A angústia é tão grande que ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Seus poros se dilatam,
E ele começa a suar, e no meio do seu suor vem grossas gotas de sangue, porque o meu pecado já estava sobre ele. Os horrores do inferno estão bafejando os ouvidos de Jesus. Um anjo precisa vir para consolá-lo. Enquanto isso, Judas está em Jerusalém, organizando a sua pequena multidão, porque o sonho dele era ter seguidores, e agora ele tem uma pequena multidão, com o propósito errado, mas tem. Eles vêm saindo de Jerusalém, Judas liderando uma turba, e esse povo são soldados do templo, representantes dos sacerdotes. Vêm com espadas, paus e tochas, caminhando pelas ruas estreitas de Jerusalém, de pedra, dá para se ouvir o tropelo das pessoas, curiosos abrem as janelas. A cidade está abarrotada por causa da Páscoa, mas todos dormem. Judas vem saindo de Jerusalém, atravessa o vale de Cedron, sobe no Monte das Oliveiras, e quando Judas vai chegando no Getsêmani, Jesus levanta e diz àqueles que não conseguiram orar com ele: levantem-se, vocês não conseguiram orar comigo nenhuma hora, o traidor está à porta. Jesus vai caminhando com sangue no rosto e recebe um beijo de Judas no rosto ensanguentado. Jesus não disse: traído, ingrato, amigo. Jesus não é falso, tá? Ele está dizendo de verdade: você desistiu de ser meu amigo, mas eu continuo te amando. A Bíblia diz que Pedro estava lá, deu uma olhada na cena. Jesus, olhando o soldado, falou: quem é Jesus? Eu sou. Aí o cara caiu no chão. Aí levantou de novo, aquela confusão, espada e tocha. Você sabe que Pedro é pescador, né? Pedro arrancou uma espada, vai dar ruim. Ele não sabe usar isso. Meio no escuro ele mirou a cabeça e cortou a orelha do rapaz. Pá, caiu no chão a orelha. Malco passou até seus 30 anos de idade usando aquela orelha para estudar, porque ele é assessor do sumo sacerdote. Ele vai ser sacerdote. Aquela orelha é muito importante para ele. Ele usou ela para estudar, para aprender, usou ela para receber ordens. Ele está lá representando o sumo sacerdote. Ele está lá defendendo a religião dele. E Pedro cortou a orelha também defendendo a religião dele. Porque o que fere é a religião, não é o evangelho. Nunca desista de Jesus por causa das feridas de Pedro. Pessoas nos ferem, eu sei. Acha para mim na Bíblia Jesus com a tocha na mão procurando a orelha do rapaz no chão. Porque a palavra aqui decepar no grego é cortar ou arrancar por completo. Arrancou, caiu no chão. Acha para mim. Por que Jesus não pega a orelha dele no chão? Porque não precisa, ele é criador. Ele precisa? Não, diz que ele só pôs a mão e restaurou a orelha do moço. Deus não precisa dos pedaços que ficaram para trás para fazer algo novo na sua vida. Ah, pastor, mas foi bom. Até aqui foi ótimo. Perdeu, né? Pois é. Inclusive relacionamentos. Eu tenho uma frase aqui para 2 pessoas só, hein? Não empolga não, é só para 2. Não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Deixa aí. Para de reclamar dos pedaços que ficaram para trás. Viva o novo de Deus. Prenderam Jesus, levaram ele àquela confusão. E aí Pedro segue de longe, Judas foge. Mas tá um caos no Getsêmani. Levaram Jesus para a casa de Caifás. A Bíblia diz que na casa de Caifás ele vai ser cuspido, esbofeteado. Ele vai ser humilhado. Colocaram ele no calabouço. Recentemente eu estive na casa de Caifás. Lá tem um calabouço onde eles colocavam os seus prisioneiros. Provavelmente Jesus ficou ali uma noite toda. E a acusação era: ele se diz filho de Deus. Que absurdo, é blasfêmia. Mas eles não têm poder de fazer nada com Jesus. Precisamos levá-lo às autoridades romanas. Quando tiraram Jesus do calabouço, que vai saindo com ele no pátio. Adivinha quem estava lá perto da fogueira? Quem? Pedrão está em todas, só vacilando. Ele estava perto de uma criada.
Ela disse assim: te conheço. Foi eu? Você anda com ele. Lembra do Pedro que disse: nenhum destes te ama como eu amo mais do que todos eles. E o dia que o senhor for morrer, estamos juntos. Você anda com ele? Nunca nem vi. Só abrindo parênteses, quando Jesus ressuscitou, ele falou para Maria Madalena assim: avisa a galera para ir para Galileia e diga a Pedro. Ele não desiste, né, gente? Ele não desiste. Jesus sai da casa de Caifás e é levado à presença de Pilatos. Pilatos está na Fortaleza Antônia, no pretório. Pilatos é o governador da Judéia, recebe Jesus, e a Bíblia diz que ele descobriu que era por inveja. Eu não vejo culpa nele. O que ele fez? Ele aglutina multidões. Tá, mas e aí? Até agora não teve uma confusão, um problema. Não, ele é revolucionário, vai dar problema. Ele é blasfemo, tem que matar ele. Pilatos não queria envolver, ele pensou: já sei. Olhou na lei dos judeus, na época da Páscoa eu tenho que soltar um prisioneiro. Falou: já sei, aqui eu me safo. Senhoras e senhores, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? A mesma multidão que tinha gritado Hosana, agora vai gritar Barrabás. Eu fico pensando na cabeça de Barrabás, porque ele está no calabouço do pretório. Ele não está ouvindo Pilatos, porque ele está lá escondido. Ele ouve só a multidão. Quem vocês querem que solte? A multidão: Barrabás. O que eu faço com Jesus? A multidão: crucifique-o. Barrabás está ouvindo: Barrabás, crucifique-o. Quando chega um soldado para abrir a cela de Barrabás, ele está lá. Você está livre. Oi? Alguém vai morrer no seu lugar. Merecia a morte e ganhou liberdade. Acho que ele saiu pensando: mimimei. Agora eu. Barrabás. A mulher de Pilatos mandou uma mensagem para ele. Sua mulher te manda mensagem? Não responde para você ver, não. Se você ligar para sua esposa, ela não vai atender, porque o celular dela está embaixo da bolsa. Em cima tem lanterna, absorvente, pente e tal. Ela não vai atender. Não vai. Ela não vai atender e nem responder. Se ela te mandar uma mensagem. Pilatos está de frente a Jesus, aquela situação, todo o celular dele. A mulher dele diz: sonhei com Jesus. Ele é justo. E no sonho alguma coisa dizia para mim assim: não se envolva com esse justo. Pilatos quer se livrar de Jesus. Tenta com Barrabás, não dá. A mulher o pressiona. Ele descobre que em Jerusalém está o governador da Galileia, Herodes. Manda Herodes. Herodes fala: Jesus, faz o milagre. Ele não faz, ele devolve a Pilatos. Olha Jesus na frente de Pilatos de novo. Não tem jeito de fugir dele. Pilatos lava as mãos. Irmão, o que me dói é que Pilatos queria justificar para o povo, tentando livrar Jesus da cruz, manda açoitá-lo. 40 açoites de azorrague. O azorrague tem tiras de couro nas pontas com pedaços de prego ou ossos. 40 vezes, arrancando pedaços da sua carne. Coroa de espinhos.
5, 6 centímetros. Colocaram uma cana nas suas mãos como fosse um cetro de rei. Como a coroa não entrava, bateram em sua cabeça com aquilo, colocaram uma túnica púrpura nele, e blasfemavam, cuspiam, batiam. De lá Jesus sai pelas ruas estreitas de Jerusalém e vai ao Calvário. E eu preguei sobre isso ontem. Judas descobre que Jesus fora condenado, julgado, condenado, e que está na cruz. Quantas vezes, cadê o tecladista? Vem para cá, para você terminar, meu tempo está acabando, vem cá. Cadê? Se não tiver ele, pode ser outro aí. Vem cá, filho, me ajude aí. Eu vou encerrar agora. A gente combina outro. Povo falso, não. Ah, hoje é outro. Esse é certeza que não é casado. Esse aí é certeza. Hã? Vocês assistiu aquele filme que tem o Gru, aquele do... Que é, gente? Que é, gente? Eu nem terminei, vocês nem sabem o que eu vou falar. Tô brincando. Olha para cá. Judas descobre. Sabe o que ele fez? Ele pegou as moedas e foi ao sacerdote. Quantas vezes ele ouviu Jesus dizer: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quantas vezes ele ouviu Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele viu Jesus perdoar a samaritana. Ele viu Jesus perdoar a mulher adúltera. Gente, ele caminhou 3 anos e meio com Jesus. Ele conhece Jesus. Ele sabe o propósito e a missão de Jesus. Mas ao invés de procurar por Jesus, ele vai ao sacerdote. Existem pessoas que estão indo para o inferno, não por causa do pecado que cometeu, mas por causa do perdão que recusa. Judas só teve remorso, chorou, entristeceu, mas não mudou o destino. Até a última hora Jesus está dizendo: amigo, não faz isso, né? Mas a Bíblia diz que Judas já tinha o seu destino. O texto diz que ele subiu num lugar, porque ele iria se enforcar. Está na Bíblia. Quando ele foi se enforcar, Atos diz que no lugar que ele estava, o lugar arrebentou. Talvez não suportou o peso dele, né? Caiu e suas entranhas se derramaram. Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. Pessoas extraordinárias criam oportunidades. Essa história trágica pode acontecer na vida de qualquer um de nós, que decide se afastar do propósito ou fugir daquilo que Deus tem planejado para nós. Eu morei em Londres 3 anos, e no auge da minha depressão, que eu não falava com ninguém, eu já estava 20 dias deitado, celular desligado, e Deus havia começado a falar sobre uma grande multidão. E minha esposa desesperada: como que a gente vai cuidar de multidão com um homem desse jeito? E aqui vai um alerta para você que é líder. Eu fiz exames depois. Eu estava sem vitamina D, minha testosterona estava 180, não tinha vitalidade, não tinha vontade de nada. Coisas simples do dia: andar de bicicleta, sair num parque, preparar uma mensagem, pregar. Nem tudo é espiritual. Quantos anos ainda de ministério você quer ter, e onde é que você quer estar daqui 5 anos?
eu deitado, prostrado. Minha mulher do lado, no quarto, com as mãos assim, ó. Ela não suportava mais. Aí ela começou a chorar. Ela acordou várias vezes comigo, batendo no meu peito. Eu batia tão forte no meu peito que ela acordava de madrugada assustada. Meu peito ficava vermelho, doía, machucava de tanto que eu batia, com raiva de mim. Ela me punha no colo e cantava. Não tinha outra coisa. Ela só cantava e chorava. Ela pôs as mãos na parede e disse: Deus, eu não vou nem entrar lá para orar, porque Ele não quer. Mas se o Senhor não curar esse homem, eu estou adoecendo, eu não aguento mais. O Espírito Santo falou muito forte no meu coração naquela hora, enquanto ela orava, eu não sabia. Peguei meu celular, tirei do modo avião, pus no YouTube e pus assim, Mac Anderson. Apareceu eu pregando numa conferência. Abaixei o volume que eu não queria ouvir. Aí apareceu sugestão de outros vídeos. O Espírito Santo começou a me dizer: o da cama é o do teste, esse é o que está aprovado. O da cama é o que vai passar, esse aqui é o que vai ficar. Esse é o da aprovação, esse aqui é o que já foi aprovado. Esse aqui... O Espírito Santo começou a falar, e aquilo foi incendiando minha alma. Sabe o que é trazer a memória que te dá esperança? Eu me lembro que eu me levantei, fui na janela, porque estava blackout, estava tudo escuro, abri as janelas, era de dia, o sol entrou, a luz entrou. Quando eu estava em pé abrindo as cortinas, ela entrou, e ela entrou chorando. Eu olhei para ela e disse: hoje é o último dia que você me vê deitado aqui. O Espírito Santo me levantou, e eu vou me levantar para viver o propósito. Aí começou um processo de cura. Veio pandemia, quase morri na pandemia, passou a pandemia. A igreja cresceu tanto lá, prosperou. Eles me chamaram e falaram: Mac, você sempre nos honrou aqui. A gente vai te colocar numa casa boa, te dar um carro e um bom salário. Eu falei para eles: Deus mandou eu embora. Só semeei. Cheguei em Goiânia, meu filho mais velho continuou lá estudando. Cheguei em Goiânia, eu, minha esposa, meus outros 2 filhos, né? Então nós éramos 4, e 3 malas de roupa, sem móveis, sem casa, sem carro, sem igreja, sem nada. Nada. Você sabe o que é recomeçar do zero? Zero. Fiz o que o meu amigo Subirá tinha falado e outros pastores, comecei uma célula. 24 de fevereiro de 2001, estava reunido com 6 casais de amigos. Daí 2 meses nós já éramos 8 casais, 10 casais, ficamos ali uma turma de casais. Até que eles falavam para mim: pastor, o senhor tem que ter uma igreja. Eu falei: eu não tenho que ter nada, eu estou super bem. Um dia eles falaram assim: nós precisamos de um lugar. Eu falei: nasceu a igreja você não abre, ela nasce. É por isso que muita gente quebra a cara, sai abrindo. Não se abre igreja, ela nasce. Quando a palavra nós surgiu, eu falei: está na hora. Tinha ficado 3 anos fora, comecei o projeto. Fomos crescendo. Deixa eu resumir. Temos 4 anos. Hoje passa mais de 12 mil pessoas no domingo. Nós temos pequenos grupos, temos muitos cursos na igreja, um projeto social forte. Hoje eu tenho um mercado solidário, farmácia solidária, tenho 7 gabinetes odontológicos. Hoje, só venezuelanos, eu tenho 400 venezuelanos, que a gente cuida deles. O culto é espanhol, a palavra é espanhol, o louvor é espanhol, o infantil é espanhol. A gente cuida deles. A Polícia Federal tem uma parceria com a gente para organizar a documentação. Assim, eu não sei de verdade te explicar, porque eu abri um outro prédio para ver se eu dividi o povo, porque a igreja não estava cabendo. Foi multiplicar. Nós já estamos indo para o 3º prédio. E aí, lá aonde eu vou abrir o outro prédio agora, eu descobri que eu tenho 400 pessoas em célula. Então quer dizer, eu já começo com 400 pessoas que têm nossa essência, nosso DNA, nossa... E não, eu não sei te explicar. Não sei te explicar. É assim, é surreal. Surreal.
Pastor Jackson me liga de Londres. Eu já estava em Goiânia há quase 3 anos. Vim pregar aqui. E o medo de voltar em Londres. Não falei nada para ele, mas eu pensei assim: vou nada. Falei, vou ver na minha agenda. Eu nem tinha agenda. A minha mulher do lado ouvindo: você é um homem, um saco de batata. Eu falei: batata, batata, batata. Eu nunca contei esse lugar nenhum. Pastor Jackson nunca ouviu isso que eu vou te contar aqui agora. E eu fui. E eu fui muito honrado ali. Fiquei vendo aquela cidade de uma outra perspectiva. Nesse evento estava o pastor Jackson, um evento de homens. Estava o Leandro, que é esposo da Gabriela Rocha, cantora. Tem um testemunho bonito ele. Estava o Thales Roberto. Estava o William, que é jogador, já jogou na seleção. Estava o pastor Marcelo Tocha, só príncipes. O pastor Jackson alugou uma van para a gente ir do hotel para a igreja. Depois todo mundo ia junto. E um dia, acho que no último dia da conferência lá, parece que o pessoal estava arrumando a pista. E aí o motorista da van falou: gente, vai demorar mais um pouquinho que eu vou ter que fazer um desvio. Adivinha em qual rua ele entrou? No mesmo lugar em que eu tinha por quase 2 horas pedido ao Senhor para morrer. Pensa num lugar bonito. Eu comecei a chorar como uma criança. Até um deles falou: você está bem? Eu falei: cara, não estou chorando de tristeza, só estou tendo uma conversa muito séria aqui com meu pai. Sabe por que eu chorei? Porque como hoje é o sábado do silêncio, durante o meu processo e no dia que eu pedi para morrer, Deus também estava em silêncio. Só que assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando em seu favor. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. Ele estava trabalhando. Por que eu chorei? Porque eu consegui imaginar o que Deus estava pensando no céu durante essas 2 horas. Senhor, tira a minha vida. Senhor, não dá mais, acabou. Deus calado, mas pensando: ô filho, se você soubesse com quem que você vai passar aqui, no mesmo lugar, daqui 3 anos, que o seu filho do meio, que hoje está com depressão, vai estar curado, que a sua depressão vai estar curada, que a sua esposa vai estar feliz, que vocês vão ter uma multidão para cuidar, que a sua vida financeira vai estar organizada e que tudo que você viveu vai ter valido a pena, você não me pediria. Mas eu vou responder com o silêncio. Deixa que o tempo vai responder por mim. Para não. Está cansado? Então não desiste não, só descansa. Porque se sábado é o silêncio, faz silêncio também. Não existe noite tão longa que impeça o sol de aparecer. O domingo está chegando. O domingo está chegando. O domingo está chegando. O domingo está chegando. Aleluia. Coloque-se em pé, por favor. Orar e chorar lá na bagaça. Hoje eu quero orar por você que está cansado, que pensou em parar. Você que ouviu essa história e tem pensado: eu
preciso de um novo ânimo. Eu preciso receber forças para continuar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu ministério, pela sua família. Se você quiser e puder, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Vem cá. Eu preciso encerrar agora porque eu tenho que ir para o aeroporto. Vem chorar comigo aqui, vem. Vem. Vem se derramar no altar. Espírito de Deus, Deus de cura e de milagre, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu. Ajuda-nos nas nossas debilidades, impotências e fraqueza. Traz cura nessa manhã. Renova líderes, homens e mulheres que decidiram viver o propósito. Que seja uma manhã de reciclagem, de renovo. Nós estamos prontos para o próximo destino. Estamos prontos para viver o propósito. Entrar de casa em casa, levar a tua palavra, porque essa cidade aguarda por aquilo que o Senhor nos entregou. Traz cura, cura física, cura emocional. O teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Nós queremos descansar no Senhor. O descanso não é um lugar, é uma pessoa. E é no Senhor que nós queremos descansar. Para baixo,